Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 29 de maio de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Para que se conheça a tua salvação. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmo 67 e também no livro de Apocalipse, capítulo 14, dos versículos 6 até 12. E aqui o que nós podemos ver na junção desses dois capítulos é que Deus nos convida, e também a todas as nações, a conhecer as suas obras, para que essas pessoas sejam transformadas por Ele, Deus, e que elas sejam portadores da sua palavra, que essas pessoas alegres, né, de ser alcançadas pelo Senhor Jesus, possam realmente compartilhar com as demais pessoas. E nesse Salmo 67, né, escrito por Davi, ele pede bênçãos, né, e Deus envia bênção para todas as nações. E o salmista narra assim, de uma forma assim maravilhosa, este salmo, através assim de um hino, né? Através de um hino que fala de uma missão, ou seja, de um missionário, com uma oração sacerdotal, assim, né? Invocando o nome de Deus, salientando esse chamado universal, esse Deus Todo-Poderoso que faz para todas as nações, os convidando a terem assim uma intimidade com Ele, a conhecer as suas obras de salvação, e que todos possam alegrar-se com a oportunidade dada pelo Senhor para pessoas pecadoras, né? E que essas pessoas venham a glorificá-lo e honrá-lo, esse grandioso Deus, e que de uma forma realmente que nós possamos servir em espírito e em verdade, e que a partir daí, transformada, essa pessoa possa compartilhar com as demais pessoas, mostrando as boas novas, né, de salvação através do nosso Redentor Jesus, com as demais pessoas que não conhecem a Deus. E foi essa visão que o apóstolo João, ele teve na ilha de Patmos, que ele fala lá em Apocalipse 14, versículos 6 a 12, onde ele vê anjos, mensageiros, né, correndo em todos os cantos do mundo. E esses mensageiros somos nós que estamos ali, ele vendo, proclamando o Evangelho. Onde ele vê voando assim pelo meio do céu, anjo, né? São mensageiros falando da palavra de Deus, dessas boas novas, que somos nós, proclamamos, onde nós devemos proclamar o Evangelho eterno para todas as pessoas. E assim Deus, né, nos oferece a salvação através do seu Filho Jesus. E a Bíblia, em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que ele está falando da mãe de Jesus, eis que ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Aqui mencionando sobre o nascimento de Jesus, que ele iria morrer por todos os pecadores. E a Bíblia dá uma sequência nos alertando que só há uma pessoa que pode salvar o pecador, que está lá em Atos 4,12, que nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, né? Mencionando que a salvação só vem através de Jesus, não existe outro meio. E Davi inicia esse Salmo 67
com uma oração assim, um hino, e com uma bênção sacerdotal, que era costume na época, que está lá em Números capítulo 6, versículo 24 a 26, que eram feitas dessa forma. E ele, ao globalizar assim essa adoração, ele inclui assim todas as nações que Deus deseja alcançar, que está lá no Salmo 67:2. E assim Davi ele usa verbos assim imperativos, suaves, que indicam o desejo suplicante, que ele diz lá, para que se conheça a terra o teu caminho, que está lá em Salmo 67:2. E a intenção de Davi aqui, na sua perspectiva, era de uma missão assim de proclamar o evangelho eterno a todos os confins da terra, que diz lá no Salmo 67, versículo 7. Para que todos conheçam a salvação que só vem através de Cristo. E neste salmo nós podemos ver e é mostrado a todos nós a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus de uma forma assim bem clara, onde nós temos um Deus soberano, criador e mantenedor de todas as coisas, que ele, Deus, ele sai do seu trono da graça para vir a esse mundo pecado, para morrer pela humanidade e salvar essa humanidade pecadora. Porém, Deus dá uma tarefa a todos nós, a cada pessoa, transformada, consagrada, a proclamar um evangelho eterno, um evangelho da salvação. E que esse evangelho não seja exclusivista, ou seja, só para nós, mas aberto a todas as pessoas, que é um evangelho inclusivo, né, para alcançar pessoas. E Deus, pelo seu amor, ele providenciou um meio de readmitir assim, de dar uma oportunidade aos pecadores, e em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória, Deus esteve na forma humana através de Jesus, e mesmo agora na cruz, Cristo torna-se possível que nós possamos ver um dia Jesus face a face, com essa possibilidade, né, da face de Deus resplandecer em nós. E no Salmo 75 nós observamos que Davi insiste, e ele convida todos os povos, está lá no Salmo 75:3, a se aproximarem do Senhor, a louvar e se alegrar a sua justiça e provisão. O salmista lança o seu objetivo final, onde ele mostra a essência missionária e nos chama para nós refletirmos a luz divina para o restante do mundo. E esta sempre foi a missão do povo de Israel, né? Do passado, que Deus havia escolhido essa nação para ele ser um exemplo para as demais nações, mas não foram, né? E do Israel espiritual que nós somos hoje, para que nós possamos fazer isto, né? De apresentar a Deus para as pessoas, para que elas sejam salvas, que nós somos assim, de frequentar o templo de Deus, a igreja, que deve ser assim uma oração para todas as nações, a temerem e glorificar e ter reverência a Deus em todos os aspectos, até os confins da terra, para que conheçam esse grandioso Deus que fala no Salmo 67:7. E dentro desse contexto atual que nós estamos vivendo hoje, em que a insistência e a ousadia, estamos aplicando os dons que o Senhor nos deu, será que nós estamos esses dons que nós recebemos de graça, nós estamos aplicando em prol de alcançar as pessoas? E o momento de nós atendermos o chamado do Senhor e levarmos as boas novas a todas as tribos e línguas é agora, é já, né? E Davi nos alerta de que Deus deseja que se conheça na terra o seu caminho em todas as nações, a salvação seja conhecida, e que ele deseja dar oportunidade a todas as pessoas se salvarem, que ele fala no Salmo 76:2. Mas infelizmente muitas têm
falhado, né, nesse ponto, nesse quesito, e ficam dando desculpas, né? Uns dizem que não tem dons, que não tem talento para levar o evangelho, mas nós temos oportunidade de várias formas. Pode ser uma mensagem que é dada através de vídeos, você compartilhar, você falar para a pessoa: olha que lindo essa mensagem sobre Jesus, sobre a salvação. E temos certeza que você tem no mínimo um talento. E Deus dá talento para todas as pessoas. E resta, portanto, um povo que se assemelhe aos patriarcas, né? Que nós possamos ser assim mordomos de uma verdade presente para o tempo do fim que se aproxima e executar realmente essas ordens que Deus dá para todos nós. Como, por exemplo, as 3 mensagens angélicas, né, que João fala aqui nesse Apocalipse 14, que nós somos mensageiros de Deus. Onde o mensageiro do primeiro anjo, ele possui assim, 3 características, né, que João fala aqui no Apocalipse, que ele diz que o mensageiro tem que ter urgência, abrangência e autoridade. O fato de ser um evangelho eterno, que diz lá em Apocalipse 14, 6, como assim nós observamos aqui nesse livro que acabamos de falar, sabe, nessa mensagem, nos diz que se trata do mesmo evangelho da graça que também foi transmitido para Adão, para Noé, para Abraão, para Jacó, para Davi, e toda a raça humana através do plano de salvação em Cristo antes da fundação do mundo. E o evangelho eterno sempre foi o mesmo e já existiu antes de nós existirmos. E isso é falado ali em Apocalipse 13, 8. E tudo isso é falado para fins eternos, que um dia Deus vai recriar essa terra aqui após a segunda vinda de Jesus. A terra será transformada e nós seremos uma grande família. E assim nós aqui estamos assim às vésperas, né, da última ceifa, ou seja, que antecede a volta de Jesus. Dentro em breve será decretada essa ordem, ó: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse 14, 15, uma mensagem para nós, que Ele quer que realmente que nós sejamos esses mensageiros para realmente levar esse evangelho para as pessoas, para quando Jesus voltar, você esteja diante dos salvos, né? E lá do santuário, onde se encontra no céu, Jesus, Ele é o mediador para nós, Ele tem realmente orado por nós para que nós possamos ser essas pessoas. Jesus é o Rei dos Reis, Ele virá em glória em sua majestade e glória, e virá com os anjos para nos buscar, ou seja, buscar aqueles que têm na fronte o seu nome e o nome do seu Pai. Quando fala aqui fronte, né, está falando da mente, no coração, que você esteja escrito no seu coração os estatutos e mandamentos de Deus, observando principalmente o 4º mandamento, que será realmente a marca, o símbolo de Deus, que diz lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 16 até 20, que realmente o 4º mandamento é a marca, o símbolo de Deus. Ou seja, na segunda vinda de Jesus, que se aproxima, nós temos que estar preparados, né? Com o nosso coração circuncidados com os mandamentos de Deus, principalmente esse 4º mandamento, e também levar essa verdade para as outras pessoas. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. O Espírito Santo tem clamado nos corações. E quando você realmente ouve, você tem que observar os estatutos e mandamentos e aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Assim você passará a ser uma pessoa sábia, de entendimento, uma pessoa que saberá manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando realmente isso acontece, Deus dará para você, meu amigo e minha amiga, um presente que chama-se salvação.
E com isto, na grande volta de Jesus que está se aproximando e está chegando, ele, Jesus, que ele fala lá em Mateus 24 e Lucas 21, que ele deu os sinais que ele está vindo. E ao vir, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, ou seja, do casamento do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E nós estaremos numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.